Olá, boa tarde, pessoal. Para quem ainda não me conheceu de manhã, que eu também bati um papo com todos vocês, eu sou a Alicia Fortunato, tenho a honra aqui de ser especialista e líder técnica do time de pesquisa, de research aqui da DOC. E hoje a gente vai bater um papo sobre Open Insurance, né? O sistema aí interoperacional de seguros que promete revolucionar o mercado de seguros no geral. Dizendo um pouquinho aqui da agenda, nós vamos passar por entender realmente o que é o tal do Open Insurance, o que o consumidor pensa, principalmente em relação ao compartilhamento de dados, que é necessário nesse sistema, o que está por vir, dado que o Open Insurance não tem como não revolucionar esse cenário, e 5 áreas-chave de APIs que podem ser exploradas. Então, primeiro, o que é o Open Insurance? Ele nada mais é do que um ecossistema que permite o compartilhamento de dados, tanto de empresas seguradoras quanto de clientes de seguros. O que ele promete é superestimular a inovação, estimular uma melhor experiência do cliente. Uma coisa que vale aqui dizer é que, para compartilhar os dados, obviamente, a autorização do cliente será obrigatória. A seguradora não pode simplesmente compartilhar seus dados sem a sua autorização. E vale lembrar que o Open Insurance ele é projetado para ser 100% ter uma interoperabilidade com o Open Banking, para fazer parte do Open Finance, que eu acho que muita gente vem aí falando. A ideia é que eles consigam operar entre si, a gente conseguir ter uma plena visão de todos os nossos produtos financeiros em um único lugar. Falando um pouco aqui sobre a timeline de implementação, a gente já passou pela etapa de Open Data e estamos aqui no meio, entre a etapa de Open Data, que é o compartilhamento de dados públicos relacionados a seguros, e vamos entrar agora em setembro, então já mês que vem, no cadastro de clientes e participantes nesse sistema. A partir de dezembro desse ano, então, realmente a gente começa a efetivar serviços a partir do Open Insurance. Ok. E por que é tão relevante, então, a gente falar sobre o Open Insurance? Por que ele é tão relevante? Primeiro, o sistema segurador, o setor segurador como um todo, ele é bastante conhecido por ser um pouco mais retrógrado em relação a outros serviços financeiros. Isso desde experiência do cliente, acho que todo mundo já teve algum problema, quem tem seguro para abrir um sinistro, algo assim, até mesmo em desenvolvimento tecnológico. E, além de tudo, a gente não pode esquecer que a gente aciona um seguro num momento de vulnerabilidade. Alguma coisa deu errado. O carro quebrou, a gente precisa acionar pela morte de alguém num seguro de vida, precisa acionar uma assistência em alguma necessidade. Então, o seguro ele precisa fornecer a experiência mais acolhedora possível, porque nós estamos falando de sempre situações que não são as que a gente queria estar passando. Ok, então falando nessas pessoas, o que elas pensam em relação a compartilhamento de dados? 59% dos consumidores ainda dizem que não estão dispostos a compartilhar seus dados, mesmo que se ofereça algum benefício para isso. Então, as razões elas são muito bem divididas ali, mas uma é não querer que as instituições acessem os seus dados puramente, não querer disponibilizá-los, não achar que o processo de compartilhamento é seguro, que pode haver vazamento, ou realmente pela falta de confiança na instituição. E um tema bastante brasileiro, não querer receber ligação de telemarketing. Eu não vou dar meus dados porque alguém vai querer me ligar, encher meu saco, então não quero. Então, como então a gente pode impulsionar a adesão, isso é, o compartilhamento de dados para a entrada no Open Insurance? O que a pessoa leva em conta na hora de tomar a decisão de compartilhar esses dados ou não? Primeiramente, a reputação da empresa. Se ela não confia na empresa, ela não vai compartilhar seus dados com ela. Depois, a gente passa por transparência sobre esse uso desses dados. Então, se a pessoa não sabe para que, de fato, esses dados vão ser usados, ela não vai querer compartilhá-los. Depois, passando também por outros temas como qualidade de atendimento, quais são os benefícios oferecidos e o boca a boca. Então, se meu amigo compartilhou, ele fala que está tudo bem, que é seguro, ou meu parente, aí eu vou. E falando em benefícios, que é um dos fatores decisivos para esse compartilhamento, o que se busca nesses benefícios? Então, primeiramente, vantagem em programa de recompensa, óbvio, a gente quer dar algo e receber algo. Diferenciação de preço, de cobertura, uma cobertura mais ampla, uma assistência extra, um valor mais barato. E ter produtos personalizados. Então, já que eu vou te dar meus dados, me dê algo que é mais minha cara. E a gente aprendeu uma coisa com o Open Banking muito bem. A gente precisa comunicar e ter transparência em relação ao compartilhamento desses dados. O próprio Open Banking começou sua divulgação lá em meados do ano passado e a gente viu uma diferença
de 30% para 40% no passar de um semestre, para 44%, perdão, de interesse em compartilhamento dos dados com o Open Banking. Então, o Open Insurance ele não precisa começar do zero, ele já sabe uma das chaves, que é comunicação e clareza do para que esses dados vão ser usados. E dado, então, esse cenário com o Open Insurance rolando, o que está por vir? O que a gente pode esperar, principalmente do mercado segurador? Primeiro, a gente precisa saber o que a gente vai ganhar, então, com o início do Open Insurance. O primeiro ponto, e sempre muito lembrado, é empoderar o consumidor. O consumidor ele tem controle sobre os dados dele, para que eles vão ser usados. A gente não está forçando ninguém a compartilhar nada. Então, ele sabe, eu quero compartilhar meus dados por essas razões, e isso vai me gerar esses benefícios. Segurança e privacidade. Como eu disse, as instituições que fazem parte do Open Insurance, elas são reguladas, credenciadas pelo SUSEP, que cuida realmente dos seguros. Então, nenhuma instituição mal intencionada ou que tenha alguma questão regulatória fragilizada vai poder fazer parte do Open Insurance, vai poder compartilhar esses dados. Além disso, um quesito de cidadania financeira. Como eu também comentei, a gente está falando sobre produtos que são utilizados em momentos de vulnerabilidade, são acionados em momentos de vulnerabilidade. Então, pessoas que hoje talvez não tenham acesso a produtos de seguros, dado o valor ou dada a má experiência de contratação, poderão passar a contratar, dado esse novo cenário. E, claro, competitividade no mercado. Podendo haver novos entrantes, a gente até vai entender um pouquinho mais que tipos de entrantes podem vir. Então, havendo mais competição normalmente quer dizer redução de valores para você poder estar competitivo naquele cenário e uma melhoria de experiência. E ok, então daqui para frente, né, dado quais são esses benefícios. Primeiro, básico do básico do básico das análises, sejam elas de underwriting, sejam elas de risco, sejam elas de onboarding, vai ser sempre ter inteligência artificial e machine learning. Esse vai ser o chão, a base. Depois, a gente pode esperar um avanço nos seguros intermitentes. Para quem não sabe o que é seguro intermitente, eles foram regulados em agosto de 2019, foram permitidos. Só que há uma grande dificuldade de cálculo de risco. Por quê? O seguro intermitente ele nada mais é do que um seguro que eu tenho ali contratado, só que eu posso acioná-lo, ativá-lo ou desativá-lo, acionar ou desacionar de acordo com a necessidade. Então, por exemplo, eu tenho um carro, ele está ali parado na garagem. Eu posso desacionar meu seguro e falar, putz, ele está na garagem, com portaria, com segurança. Eu não preciso que a cobertura esteja agindo nesse momento. Eu só vou acionar essa cobertura quando eu for para a rua e achar que ele pode ser roubado, que algo pode acontecer com ele, algum dano, alguma coisa. Então, já existe a permissão, já existe a opção de isso ser ofertado, mas como que a gente faz esse cálculo de risco? Dado que quando ele está ativado, esse seguro, o risco é maior, a própria pessoa está me dizendo isso. Então, quanto que eu vou cobrar por hora, por minuto? Como que eu vou fazer isso? E aí o Open Insurance entra muito também para facilitar nessa análise de risco. Além disso, agilidade em acionamentos, abertura de sinistro e pagamentos. Acho que quem tem seguro também já pode ter passado por uma situação de abrir um sinistro e receber o valor semanas depois. A ideia com o Open Insurance é a conexão por APIs ser muito mais rápida e, às vezes, receber na hora de abertura de sinistro ou no dia seguinte. E, por fim, produtos que vão surgir no mercado de seguros são principalmente agregadores e marketplaces. Hoje, a gente não consegue, por exemplo, entrar num aplicativo único em que eu visualizo todos os produtos de seguro que eu tenho nele. Então, vamos supor, eu tenho vida com um player, eu tenho celular com outro player e tenho saúde com outro player. Eu preciso entrar no aplicativo no meu de vida para mexer no de vida. A ideia é que os agregadores coloquem todos os produtos de seguro, ou até com o Open Finance, todos os produtos financeiros, podendo ser acionados por um único lugar. Então, essa é a função do agregador. E o marketplace, sabe quando a gente vai, por exemplo, comprar viagem e a gente busca num site só várias opções? Essa é a ideia. Eu vou poder ter em uma página toda a comparação de preços, de cobertura, de assistência, dentre vários seguros. E dentre vários players diferentes. Então, eu poder escolher por uma única página, uma única busca, o produto que é ideal para mim. Então, entendendo isso, que todas as APIs vão estar agora realmente integradas com todos os players, a gente está falando de um novo formato das seguradoras. Antes, as seguradoras, elas simplesmente lidavam com o consumidor, poderiam ter um parceiro, por exemplo, para prestar assistências ou até para fornecer um seguro extra.
E hoje, tudo depende de uma plataforma de API que vai estar conectando isso também com o ecossistema do OpenSurances. E ok, agora vamos falar de API. Eu citei aqui API, e nada mais justo do que a Doc, que é uma empresa que entrega APIs, a gente falar sobre APIs. Então, primeiro nós vamos entender um pouco dos princípios das APIs para fazerem parte do OpenSurances e quais são áreas-chave para explorar as APIs. Então, que tipo de API e onde ela deve operacionalizar para fazer sentido nesse novo cenário que a gente está construindo. Então, primeiro, vamos falar sobre princípios. A gente tem 8 princípios específicos para uma API que vai fazer parte do OpenSurances. O primeiro é facilitar a experiência do usuário. E aqui a gente não está falando só do usuário final do portador, mas também do implementador dessa API. Eu não posso dificultar a vida dele, eu preciso facilitar. A segunda é a independência de tecnologia. A minha API ela precisa conseguir puxar informações de iOS e de Android, de Linux e de Windows. Ela não pode depender de uma tecnologia específica para conseguir ser acionada ou implementada. Questão de segurança. Assim como as próprias instituições precisam ser asseguradas, a segurança cibernética é algo básico e uma garantia para as APIs poderem ser incluídas no OpenSurances e aceitas para fazer parte do ecossistema. A questão de extensibilidade. Então, precisa ser fácil eu conseguir estender, por exemplo, o endpoint da minha API ou adicionar algum ponto extra, aumentar a dimensão da minha API por alguma razão. Então, eu não posso ter que produzir um novo produto para que eu consiga ofertar uma nova função, um novo serviço. Os padrões precisam ser abertos, costuma ser um padrão para APIs, apesar de que às vezes não. As APIs, elas precisam respeitar todos os princípios e requisitos do REST. Resumindo muito e sendo mais genérica aqui, nada mais é do que um modelo de arquitetura que tem os seus princípios muito bem definidos. E a ideia é que ele seja bastante simples, mas consiga agregar complexidade sem deixar a implementação muito difícil. A ISO 20022, quem estava na minha palestra de remessas internacionais ouviu dela também. Ela é a ISO de mensageria, né? O sistema de mensageria, tanto do OpenSurances quanto do Pix, do Swift, que faz as transferências internacionais. Então, estar de acordo com o cenário novo, inclusive em cenário internacional, é respeitar essa ISO. E, por fim, todos os requisitos das APIs precisam ter clareza de obrigatoriedade, se elas são obrigatórias, condicionais ou opcionais. Então, tanto para a pessoa implementar, quanto para um usuário final poder cobrar. Ah, mas isso tinha que ter. Não, às vezes não tinha. Era algo condicional e não obrigatório. Então, agora sim, indo para as áreas de APIs. O que essas APIs podem ofertar e facilitar para o cliente final? Primeiro, uma consultoria personalizada. A gente vai ter um mar de dados. Por que não usar esses dados para poder fornecer algo muito mais personalizado para o nosso cliente? Questão de vendas e distribuição. Aqui a gente está falando sobre uma expansão de canais de distribuição como um todo. E aqui eu sei, não é um produto físico, mas, por exemplo, a minha gestão de parceiros, a minha gestão de serviços, ela tende a ser facilitada e APIs podem ser dispostas para trazer isso. Questão de underwriting, aqui resumindo muito, né, capacidade de análise de risco. Se eu tenho tantos dados, por que não potencializar esses dados, deixá-los mais poderosos, para eu poder personalizar também, não só o que eu ofereço, mas o produto atual que a pessoa já tem. Então, eu não vou ofertar para uma mulher de 35 anos a mesma coisa que eu oferto para um homem de 60. A gestão das políticas. Então, quando, por exemplo, eu preciso gerir uma contratação, seja cancelar uma política, estender uma política, hoje ainda é bastante desgastante. Como eu disse, o cenário de seguros ainda está um pouquinho atrasado em relação a outros produtos financeiros. Então, a ideia é poder gerir essas políticas de contratação e, olhando de um lado de empresa, a empresa conseguir ver informações compiladas sem precisar acionar vários bancos de dados. Ela vem tudo de um lugar só. E, por fim, a gestão de sinistro. Se alguém já precisou abrir sinistro, precisou preencher algum documento, assinar algum documento, escanear algum documento. Então, a ideia aqui é que tudo seja muito mais facilitado, as capabilities de gestão sejam muito melhores e, portanto, seja muito mais fácil abrir esse sinistro. E assim como receber o pagamento, como eu disse lá atrás, que a ideia é que o pagamento seja quase que instantâneo ou o mais rápido possível. Fechamos aqui, então, essa palestra. Fiquem à vontade para apontar aqui para o QR Code, fazer o download de estudo, que ele é mais completo, tem mais texto, mais detalhamento. A gente te espera, então, nesses downloads. E
Se vocês quiserem mais interesse, eu já volto para quem não, não tirou o QR Code, tá? Mas se vocês tiverem interesse em mais insights, não apenas sobre OpenSurance, sigam a nossa hashtag ResearchDoc no LinkedIn e no Instagram, que vocês acompanham tudo que a nossa área gerar de valor. Para quem quiser o QR Code, voltou o QR Code. Alguém tem perguntas? Gostaria de fazer algum apontamento? Não? Então é isso, gente. Muito obrigada.